Meu nome é Feliciano, esse é o canal A Hora do Além. Antes de iniciar o vídeo, pessoal, eu gostaria de deixar um recado para vocês. Infelizmente, nem todos os inscritos do canal estão sendo notificados sobre os vídeos. Eu gostaria de pedir para vocês, chequem se o sino de notificação está ativo. Desse modo, vocês ficarão por dentro de cada vídeo lançado aqui no canal. Recados dados, vamos para o vídeo. Nesse vídeo, teremos um relato da inscrita Carla. Então fiquem agora com a narração da inscrita do canal A Hora do Além. Boa noite, Feliciano, a todos do canal A Hora do Além. Amo esse canal, vejo todos os vídeos. Peço que Deus abençoe a cada um de vocês. E hoje eu vou contar um relato, na verdade, vários relatos a respeito de vozes. Antes de falar para vocês essas experiências em especial, eu quero dizer a vocês que desde criança, eu e minha família, eu acredito que nós somos como portas. Quando nós somos sensíveis às coisas que acontecem ao nosso redor, às pessoas, à natureza, quando a gente se importa com os outros, nós temos uma sensibilidade mais aflorada. E eu posso dizer a vocês que eu nunca deixei de ter experiências com o sobrenatural. Sempre. Nunca deixamos de ter. Eu e minha família. Mas nós só soubemos o que era realmente, que era sobrenatural, quando nós tínhamos idade para entender. E também pela experiência, né? Porque muitas coisas nós, como crianças, nós íamos crescendo, nós não entendíamos e só depois é que nós viemos entender o que se passava. E para vocês terem uma ideia, essas experiências elas eram tão notórias e frequentes que eu cheguei a imaginar, né, a pensar, a acreditar que não existiam lugares assombrados, mas as pessoas eram assombradas. Por quê? Porque quase sempre onde nós estávamos, onde eu ia especificamente, eu acabava tendo algum tipo de experiência. Não era muito difícil, é até hoje, eu estar em algum lugar. Não estou dizendo que isso é toda hora, todo momento, mas assim, são experiências frequentes que nós temos com o sobrenatural. E hoje eu vou falar sobre vozes. Pois é, as vozes, nós temos primeiro que entender que nem tudo é ruim e também nem tudo vem de Deus. E eu ouvi as primeiras experiências que eu tive, até as últimas experiências que eu estou falando para vocês aqui, até hoje eu escuto, mas eu vou dizer assim, as últimas que eu coloquei como um marco do que eu achava que até então só existia de coisas ruins e aquilo que eu tenho certeza que veio de Deus. Na casa da minha avó era uma casa muito antiga, né? Uma casa com 16 quartos, era um pensionato. E muitas pessoas passaram ali, pessoas morreram, os antigos donos da casa, hóspedes morreram na casa, meu avô morreu na casa, minha avó morreu na casa. Então, era uma casa também que era muito próximo, eu acredito que uns 100 e poucos metros de um cemitério muito famoso em Maceió, que até vocês já devem ter ouvido a história da Capa Preta. Na mesma rua desse cemitério, da casa da minha avó, você vê o cemitério assim, muito próximo à casa. A faculdade de medicina também é próximo, que é de frente a esse cemitério. O IML da cidade também. Então, assim, eu acho que todo um conjunto de situações ali é propício para que certas coisas se manifestem. Então, eu cresci ouvindo, por exemplo, vozes de pessoas chamando e não tem ninguém. Ouvi pessoas imitando as vozes. Imitava as vozes dos meus irmãos, da minha mãe, de um pai. E isso não era uma experiência só minha. Eu escutei por várias vezes, nós escutávamos, inclusive minha avó dizia assim, não é para falar para ninguém. Quando alguém vier perguntar alguma coisa, se vocês viram, se ouviram, vocês vão dizer que não, que é normal, porque senão as pessoas vão ficar com medo e não iriam se hospedar lá. E essas vozes, muitas vezes, eu percebia que era como se fosse uma zombaria, coisas para perturbar, entendeu? Para nos confundir. Em outras situações, eram para nos assustar. Durante a noite, a gente dormindo, era acordada por essas vozes. Situações que eram muito
terríveis, principalmente para criança, né? Para uma criança como eu era. Quando eu entrei na fase adulta, depois de um tempo, saí de casa, casei e tive que voltar para casa da minha mãe, porque meu avô estava no estado terminal e eu fui ajudar minha mãe. Então eu passei a dormir algumas noites na casa da minha mãe. O que é que aconteceu comigo? Em uma dessas vezes, eu estava em um dos apartamentos lá e deixei a porta aberta, assim, à noite, eram umas 7 e pouca da noite, e estava ali assistindo TV. E senti que alguém estava me observando. E olhei para trás, assim, de repente, e vi que um dos hóspedes da minha mãe, ele estava me olhando só com o olho do canto de uma porta. Então eu vi aquilo, quando ele me viu, fingiu que não estava fazendo nada, passou reto e eu fechei as portas, fui assistir TV, fiquei com sono, que eu trabalhava no outro dia, desliguei a TV e fui dormir. Quando eu estava dormindo, eu escutei uma voz firme, uma voz masculina, uma voz linda, uma voz calma, mas era uma voz muito firme. E essa voz chegou bem no meu ouvido e essa voz disse meu nome. E quando essa voz falou meu nome, eu praticamente saltei da cama onde eu estava e comecei a ficar ofegante, porque aquela voz não era igual às vozes que eu ouvia quando eu era criança, quando eu era adolescente, até eu estar naquela casa ali, até antes de sair de casa. E eu estava ali ouvindo aquela voz, e quando eu, no escuro ali, eu olhei e vi pela fresta da porta, havia uma luz que saía do corredor e passava por baixo da porta e entrava no quarto que eu estava dormindo. E eu vi que tinha alguém ali, então aquela voz, eu entendi que era para eu me levantar dali e correr. E eu corri, inclusive, em direção a essa porta que eu vi, porque o quarto, na verdade, ele tinha 3 portas. Aqueles quartos, essas construções antigas, muitos sabem aqui, né? Um cômodo tinha várias portas, porque se ligava a outro cômodo, a banheiro. Neste caso, esse quarto ele tinha uma porta que dava para a varanda da frente do primeiro andar, que dava para uma outra escadaria do segundo andar, que dava para um outro corredor. E tinha uma porta que seria a porta central, que dava para um corredor, e do lado dessa porta tinha a porta da suíte, que eu entrei por essa suíte. Então, na hora que eu passo por essa porta e empurro a porta do banheiro e vou passando, eu vi que a luz foi entrando. O homem era um homem muito forte, ele era marchand, né, mexia com abate de animais. E esse homem, ele arrombou a porta, ele segurou no trinco e ele colocou o ombro na porta e ele foi empurrando a porta até que o ferrolho por dentro, esse ferrolho empenou e abriu. E eu vi esse homem passando e eu corri pela suíte e ele foi em direção à cama que eu estava, né, que ele achou que eu estava dormindo. Eu passei pela suíte, da porta da suíte quando eu estava saindo, porque esta suíte dava em tinha uma outra porta que dava em outro corredor, que era vizinho ao corredor da minha mãe, o quarto da minha mãe. E eu passei por essa porta e foi aí que eu fugi, corri e entrei no quarto da minha mãe. Nós tínhamos arma em casa. Acordei minha mãe e disse, olha, aquele homem invadiu meu quarto, o quarto que eu estava dormindo. E quando a minha mãe veio, nós pegamos a arma ali, minha mãe disse, o que é que você está fazendo aqui? E quando ele nos viu, que ele tinha sido descoberto, e ele olhou e viu que nós estávamos com uma arma na mão, o que é que ele fez? Ele se fingiu de bêbado, ele estava nu, era um homem alto, de quase 1,90 m, extremamente musculoso. Eu lembro que ele era calvo, devia ter os seus 50 anos por aí, mas era um homem muito forte, né, acostumado a lidar ali com bois. Esse homem, eu tinha certeza naquele momento que aquele homem iria me estuprar. Ele provavelmente iria fazer alguma maldade comigo e eu iria me encontrar ali no outro dia morta. E naquele momento eu tive certeza que Deus estava me guardando. Que aquela voz que me acordou era Deus. Foi Deus que me acordou. Ela não era igual a nenhuma outra voz. E eu me emociono, peço desculpa. E quando ele finge ali que está bêbado, minha mãe acreditou nele. E ele passou por nós o banheiro, onde é o banheiro aqui, que o quarto que ele estava não tinha banheiro, havia um banheiro social no final do corredor dos quartos. E esse homem passou, eu disse para minha mãe que era, e minha mãe disse, não, ele estava bêbado, ele é um homem bom, um homem muito educado, e ele era realmente.
uma pessoa assim acima de qualquer suspeita. Mas com uns 3 meses depois, esse mesmo homem, minha mãe estava só em casa, não tinha hóspede, né? As pessoas estavam ali na vida delas, e ele atacou minha mãe pelas costas na cozinha. E se não chega um cunhado dela e meu irmão, eles estavam chegando juntos, iam fazer um serviço lá na casa, ele tinha estuprado a minha mãe e tinha matado. Na hora que eles entraram, minha mãe estava pedindo socorro, ele já tinha dominado a minha mãe. E quando isso aconteceu, né, o meu tio era muito forte e meu irmão conseguiram, na época era militar, conseguiram dominar ele, chamaram a polícia, ele foi preso. E depois que ele foi preso, foi reconhecido por muitas pessoas e foi assassinado na prisão. Mas essa não foi a única situação que eu tive com essa voz. As últimas vezes que eu ouvi essa voz foi ali entre 1998 e 99, eu ouvi essa voz. Nesses 2 anos eu ouvi essa voz por mais de 3 vezes. Essa voz me acordou, dessa vez pela manhã. E eu, lembrando do que tinha acontecido comigo nas outras vezes, ficava o dia com medo, porque eu sabia que alguma coisa, algum risco, algum perigo ia acontecer comigo, alguma situação ia acontecer comigo de risco. E nenhum dos dias que essa voz falou comigo e me acordou, eu deixei de passar por uma situação em que eu quase morri. E eu lembro que numa dessas situações eu saí, estava indo para o trabalho e a parada de ônibus era praticamente do lado da casa onde eu estava, assim, na outra rua eu só virava assim uma esquina, era poucos metros. E eu lembro que eu olhei para a parada assim, senti uma coisa ruim e eu não vou andar mais um pouquinho e vou para outra. E no momento em que eu vou passando, veio um carro e o carro, uma pessoa embriagada, invadiu o ponto de ônibus e acabou com tudo. Se eu estivesse ali, eu teria morrido. E outra vez eu quase fui assassinada. E isso se repetiu mais uma vez. Eu fui vítima de um sequestro e eu quase fui morta. Mas essa voz, eu tenho certeza que me livrou. Porque nesses dias eu orei. E eu posso dizer para vocês, do mesmo jeito que o mal, ele se manifesta, o amor de Deus também por nós e nos guarda de muitas situações. E esse é um relato que eu tenho sobre vozes. Espero que vocês gostem. São relatos simples, mas são verdadeiros. Eu peço que vocês deem um like, ajudar aí o canal do Feliciano. Espero que vocês fiquem bem. Muito obrigado, Carla, por compartilhar esse relato aqui no canal, amiga. Se vocês também quiserem ver seus relatos, pessoal, eu deixei aqui na descrição do vídeo o link do meu WhatsApp. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está aqui acompanhando o canal, deixando o like, compartilhando, e vocês que estão chegando hoje, sejam bem-vindos. Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Muito obrigado, até o próximo vídeo.